Olá, boa tarde. Hoje a aula vai ser Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Meu nome é Alexandre Oliveira, sou psicanalista clínico e queria falar para vocês uma situação que acontece, e interessante que isso acontece no Facebook. Tem aquele segundinho, aparece a propaganda e tem aquele segundinho, agora são 6 segundos. Aquilo ali é um fenômeno RAM. O que é o fenômeno RAM? Registro automático de memória. O que acontece com isso? Quando você recebe uma informação, uma palavra ruim, uma situação de agressão e você não gosta dessa situação, isso se chama fenômeno RAM. Você tem 5 segundos para poder registrar ou jogar fora. É você que vai decidir em 5 segundos essa situação. Registro automático de memória, fenômeno RAM. Então, o que acontece? É você que vai decidir, só você pode decidir. Porque o que acontece? Lixo é para jogar fora, né? Nem para ser guardado. Então, a sociedade, a população, nós que temos mais de 40 anos, 50 anos, a gente tem 60 anos, 80 anos, juntou todos esses anos, todo o lixo na mente e que só prejudica quem guardou lixo. O que você acha de fazer um acordo comigo, né? Você, aluno, né, que está ouvindo essa aula e está assistindo essa aula, de você, até a próxima aula, guardar todo o lixo do seu banheiro no seu quarto e aí, na próxima aula, você tira ele de lá. O que vai acontecer? Isso é bom ou é ruim? É a mesma coisa na mente. Então, a questão é o que você vai decidir, beleza? Nós estaremos aqui para quem vai estar dentro dessa aula, Fundamentos da Técnica Psicanalítica. O que acontece? Você vai ter a apostila e tudo mais. Se precisar, vai tirar dúvida com a gente. Vamos para a introdução. Introdução. A psicanálise, como toda ciência, é constituída de duas partes, a teórica e a prática. Na prática, na parte teórica, temos informações sobre o funcionamento humano em termos psicoemocionais. Na parte prática, a implantação das técnicas de tratamento. Nesse módulo, abordaremos o início das teorias de postulados freudianos e de outros colaboradores da psicanálise para crescermos gradativamente na técnica psicanalítica. A psicanálise praticada em nossos dias está um pouco diferente da que saiu da mente do mestre Freud, mas não podemos deixar de entendê-la em suas bases primárias e como esta surgiu. Verificaremos o que existe hoje em termos de psicanálise é fruto de um processo cognitivo de inúmeros colaboradores que evoluiu para se tornar uma das maiores técnicas terapêuticas do século XXI. Psicanálise é uma palavra criada por Sigmund Freud em 1896 e etimologicamente é o resultado da junção de duas outras palavras gregas, psique, que significa alma ou mente, e análises, que significa dissolução, análise ou decomposição em partes. A psicanálise caracteriza pelo método de investigação da mente inconsciente e como essa interfere na mente consciente no comportamento do ser humano. Entenda, nós somos praticamente 95% inconsciente e 5% consciente. Então, quanto mais consciente você estiver, quanto mais consciente você está fazendo as suas coisas, um simples banho, almoço, qualquer coisa que você for fazer e tiver mais consciente possível, isso vai te ajudar. Porque tem coisas que vêm do ventre da sua mãe quando você estava lá, quando você está sendo amamentado no seio da sua mãe, quando a troca de fralda, tudo isso são os fundamentos daquilo que é você hoje. Então, o que acontece? Tudo que está no teu inconsciente fica jogando informações, coisas que você não conhece, não sabe de onde vem, como veio, palavras que entraram e você somatizou, aquele fenômeno RAM que eu falei, registro automático de memória, que você guardou, tudo que é lixo está te prejudicando e só você mesmo pode pegar esse lixo e jogar fora. Então, é inconsciente. Tem coisas que estão no teu inconsciente, está te incomodando, está te levando para situações de tristeza, mágoa, angústia, depressão e ansiedade, e é só você mesmo que fez tudo isso com você. Beleza? Pense nos 6 primeiros anos de vida como o alicerce da sua estrutura, né? Então, o que acontece?
Esses 6 primeiros anos é como se ele estivesse fazendo o alicerce da sua casa, da sua estrutura. Então, pense sempre nisso. Como vai ser, né, o seu filho, como é que você vai estruturar a vida dele dentro desses primeiros anos? A amamentação, a gente chama na psicanálise, tem um seio bom, um seio mau. Então, tem pessoas que botam, mães que colocam no seio, o quê? Alguma coisa ruim para que a criança largue esse seio. Faz parte da estrutura desse ser humano, da psique desse ser humano, e na fase adulta, adolescência, fase adulta, pode prejudicá-lo. Beleza? A psicanálise busca, através do método terapêutico de psicoterapia do inconsciente, a solução para os distúrbios das neuroses e psicoses de transferência. A psicanálise também é conhecida como uma ciência, tem como objetivo a transposição do inconsciente consciente e é considerada como uma forma de tratamento das neuroses não estruturais de ordem afetiva ou emocional, denominadas de psiconeurose ou somente neurose. Seu método de tratamento consiste em uma investigação do inconsciente através de associação livre, falar livremente, interpretações de sonhos, análise de atos falhos. O que acontece? São coisas não estruturais. O psicanalista, se for estrutural, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, se for uma situação estrutural, não tem como o psicanalista alcançar. Então, não coloque a mão aonde você, aluno, não consegue resolver. Faça aquilo que está no seu alcance, o que você está aprendendo, você vai aprender, e depois da conclusão do curso, você pode buscar ferramentas para você trazer esse paciente do estado de morte para o estado de vida, através da fala. Isso é a psicanálise. Falar, associação livre, é deixar falar livremente, e esse paciente, quando coloca esse lixo para fora, ele vai trazendo a cura para ele mesmo, beleza? Para Freud, a psicanálise é uma profissão de pessoas leigas que curam almas, olha que legal, sem que necessariamente sejam médicos ou sacerdotes. Entenda, se você dominar essa ferramenta fantástica que é a psicanálise, você vai ser uma pessoa leiga, entre aspas, que vai trazer as pessoas do estado de morte para o estado de vida. Então, é você que vai decidir ser uma ferramenta dentro de uma sociedade doente, onde pessoas que, mesmo com todo o conhecimento, são gestores das suas emoções, e sim escravo das suas emoções. O que acontece? Deixar uma pergunta aqui. O medo é uma defesa ou uma cadeia para você? Entenda, se você tem uma defesa no seu organismo e faz dela uma cadeia, isso vai só te prejudicar, beleza? O objetivo da psicanálise. A psicanálise analisa o inconsciente do ser humano, o local de seus traumas, mágoas, frustrações e decepções. São registros que interferem na saúde, mascarando o comportamento social e mental, causando desequilíbrio emocional e físico. O psicanalista identifica tais registros no inconsciente, aponta seus efeitos e direciona o paciente ao autoconhecimento e a compreender e encontrar soluções para seus próprios problemas, ajuda-o a recuperar sua autoestima e respeito por si mesmo. A psicanálise procura revelar a motivação inconsciente dos pensamentos, emoções e atitudes das pessoas, ou seja, desvendar aspectos da personalidade de que a própria pessoa não tem conhecimento, a fim de ajudá-la a compreender a si mesmo e aos outros. Assim sendo, o paciente poderá libertar-se de seus sintomas e sofrimentos, pois passa a entender a razão inconsciente deles. E aí é uma pergunta: o que é medo para você? Entenda, se para você o medo está te aprisionando, está te fazendo com que vire temor, terror, isso já não é uma defesa, porque entenda, se você não tivesse o medo, e se você pegar um ser humano que não tem medo de nada, ele pega e pula de um prédio de 30 andares lá embaixo, porque não tem medo. Então o medo é uma defesa, para você entender que aquilo vai te machucar e vai te prejudicar. Deu para entender? Então, quando você tem medo de alguns insetos, medo de ficar sozinho, claustrofobia, essas coisas, o medo você foi desencadeando situações que pode estar trazendo do inconsciente quando você estava no ventre da sua mãe, como tem pessoas grávidas que caem, a pessoa tem medo, pavor de cair,
e isso está no inconsciente, ele não sabe explicar porque tem essa atitude. Então é isso, é o inconsciente que está jogando essas informações para você e está somente prejudicando a você mesmo. Aí eu faço outra pergunta: o que acha de você se investigar, se conhecer melhor, você chegar e estar num estado mais consciente de si mesmo para poder trazer a cura para você, desbloquear essas coisas, crença limitante, de todas essas coisas que estão te prejudicando, beleza? Se tiver isso no teu alcance, se não tiver, o que acha de ir lá buscar? Vamos lá? Prática psicanalítica. A psicanálise ajuda o indivíduo a achar uma saída para seus conflitos, dando um novo sentido à sua vida. Numa postura relaxada, o paciente é solicitado a dizer tudo o que lhe vem à mente: experiências, aspirações, esperanças, desejos, angústias, sonhos, fantasias, etc. Escutando o paciente, o psicanalista tenta manter uma atitude de neutralidade, de não julgamento, só fazendo comentários quando verificam a oportunidade para que o paciente torne consciente os conteúdos reprimidos que precisam ser esclarecidos. Entenda você, aluno. Quando você entra dentro de uma clínica de psicanálise, num set terapêutico, você não está falando da sua vida, nem tem que falar dela. Você entra dentro de uma neutralidade. O paciente está falando dele, da vida dele, e é ele que vai ser tratado ali, trazendo as informações através da fala dele. Você vai estar como psicanalista, como você, como profissional que é para aquela situação, você vai estar observando, ouvindo. O tempo da escuta é o que vai te dar e trazer para esse paciente a cura para os traumas que ele está verbalizando ali para você. Beleza? Então, é você que vai permitir com que o paciente fale livremente e coloque todas essas coisas que estão incomodando ele no emocional dele. Palavras que ele escutou de pai, de mãe, e entenda, toda vez que tiver uma emoção ligada a pessoas e coisas, a situações que foram conquistadas e perdidas, essas coisas que tenham uma emoção ligada, é isso que vai trazer essa situação complicada para essa pessoa, para esse indivíduo, beleza? E agora a gente vai falar um pouco sobre as especialidades que existem: psiquiatria, psicologia, psicanálise, né? Psicopedagogia, neurologia. Psiquiatria, o médico ele vai tratar através de medicação. Psicologia vai tratar o consciente, a psicanálise vai trazer do inconsciente, vai estar investigando o inconsciente desse indivíduo, trazendo a consciência dele para poder trazer a cura para ele mesmo. Então, depende justamente, simplesmente, desse paciente que sentou na sua frente e se permitiu e buscou a cura para si mesmo. Isso é fantástico. Você, aluno que está ouvindo essa aula, quando você vê uma pessoa nascer na sua frente, como eu já vi, e eu tenho mais de 20 mil atendimentos sentado ouvindo o paciente, isso é uma coisa que eu vou te falar que é gratificante demais. Então, é você se permitir como ferramenta e o seu paciente, através da livre associação, através da verbalização, trazendo o que está dentro dele para fora e você analisar e trazer ele à cura, beleza? Surgimento e desenvolvimento da técnica psicanalítica. A psicanálise é uma forma especial de psicoterapia. A psicoterapia começou a ser científica na França no século XIX através do método catártico, expressão de emoções através da hipnose. A psicanálise começa a surgir no ano de 1882, quando Sigmund Freud, médico recém-formado, começou a trabalhar na clínica psiquiátrica do Dr. Theodor Meinert. Freud interessou-se e pesquisou principalmente os distúrbios da histeria. Então, você vê que não é de agora essa ferramenta, não é de agora, não é recente para muitos, não conhecem essa ferramenta. Entenda, se você não trouxer à tona, como a gente costuma falar, o que está no teu inconsciente para tratar conscientemente, você vai continuar literalmente com essa situação de estar passando por todas essas complicações que o teu inconsciente está jogando as informações e você não sabe por quê. E por isso que muitas das vezes não julgue para não ser julgado, né? Então, são situações que aquele indivíduo ele está trazendo inconscientemente atos falhos,
né? E são coisas que prejudicam e muitos não entendem porque ele está fazendo e tendo aquele comportamento. É inconsciente, como eu falei, são mais de 90% do indivíduo está no estado de inconsciência. E é isso que você vai estar aprendendo a fazer com que o teu paciente venha trazer, tirar do inconsciente para a consciência dele, para poder a gente tratar. Tranquilo? Estarei falando mais algumas coisas aqui dentro dessa aula e queria passar a esfera de atuação do psicanalista. A função do psicanalista tem por base o tratamento e prevenção de distúrbios psíquicos de natureza inconsciente. Já falei sobre isso. Então, sempre vai ser por modo de investigação. Você vai investigar junto com o teu paciente e você vai trazer a consciência dele. Tem que fazer sentido para ele aquela situação, e é onde vem a cura com relação a essa situação. Então vamos lá, tem perturbações caracterológicas de estados neurológicos, que é inaptações, timidez, impulsividade, sentimento de culpa, desgosto, obsedante, insistente para obter algo, aquele que importuna, escrúpulo excessivo, distrações desagradáveis, dúvidas persistentes, abulias, incapacidade de tomar decisões. Fobias, obsessões, neurastenias, que é a exaustão física e psicológica, estresse, neuroses de fracasso, depressões e outras. Perturbações sexuais, perturbações psicossomáticas, psicoses leves, não orgânicas, no auxílio com terapias no tratamento de psicose severa junto ao psiquiatra. Então, são coisas, como eu falei, existem coisas que são estruturais, coisas que é do inconsciente, o psicanalista vai alcançar. Quando é estrutural no cérebro, não tem como o psicanalista alcançar. Então, vai para o especialista, que é para esse especialista levar esse paciente a um especialista quando é estrutural. Então, é outro especialista. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente vai finalizando essa aula. E eu queria falar um pouquinho sobre a medicina e a psicanálise para a gente finalizar. A psicanálise possui pouca relação de teoria e prática com a medicina, apesar de ter sido criada e desenvolvida por médicos. A medicina consiste em um processo de compreensão da parte orgânica do cérebro humano, buscando o equilíbrio de seu funcionamento estrutural, enquanto que a psicanálise objetiva o exame dos conteúdos afetivos e emocionais da mente, até mesmo espirituais do indivíduo. Possivelmente, a questão da relação entre estas duas áreas da atividade e conhecimento humano esteja na relação direta entre o somático e o psíquico, o anímico e o corporal. Como os aspectos psíquicos estão relacionados aos somáticos, a medicina fica estreitamente relacionada e associada à psicanálise. O próprio Freud acreditava pouco nesta relação, o que foi motivo de não impor qualquer exigência médica para quem pretendesse exercer a psicanálise. É comum o psicanalista ser confundido ou chamado de médico pelos leigos, mas apesar disso temos de esclarecer as diferenças sempre que possível para que as dúvidas sejam esclarecidas. Então, o que acontece? Como eu disse no começo, fundamentos da técnica psicanalítica. Entenda, se você é um aluno e tem filhos, o que você acha de estruturar a vida do seu filho da melhor forma? Estrutura, fundamentos. Quando você faz a fundação de um prédio, você tem que fazer da melhor forma para que mais para frente, quando ele estiver pronto, construído, não venha ter nenhum problema estrutural. E é o que mais acontece na mente humana. Pessoas que desenvolvem e desencadeiam coisas que não era para desencadear, mas teve a criação com problemas na gravidez, na troca de fralda, na amamentação, e tudo isso é prejudicial ao inconsciente, à mente consciente da pessoa, e muitas das vezes isso aí vai pegar e vai somatizar no corpo da pessoa. São doenças psicossomáticas. Então, fundamentos da técnica psicanalítica foi a matéria de hoje, e eu acredito que foi bem resumido para você ter uma
breve, né, consciência daquilo que é fundamentos, daquilo que você precisa ter conhecimento com relação, né, à situação que você está passando ou o seu paciente vai passar, e a psicanálise os alunos de psicanálise curados para curar. Beleza? Ficamos até aqui. Fique com Deus.